Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, ó. Dando continuidade, a gente viu lá trigonometria num triângulo retângulo. O que a gente vai ver agora é a trigonometria num triângulo qualquer, tá? Então eu vou falar primeiramente da lei do seno, da lei do cosseno e do seno, e depois eu faço só um paralelo sobre os ângulos obtusos, que seno e cosseno de alguns ângulos obtusos serão notáveis, tá? Então é o seguinte, essas duas leis, do cosseno e do seno, você pode aplicar em qualquer triângulo, seja ele retângulo ou não, seja equilátero, isósceles, escaleno, qualquer tipo de triângulo, tá? Então, primeira coisa, aqui está o nosso resumo da lei do cosseno e da lei do seno, ok? Então quer dizer que na lei do cosseno, repare que eu estou utilizando ao mesmo tempo os três lados e sempre o ângulo oposto ao lado inicial que eu estou usando, tá? Então quer dizer que na lei do cosseno eu vou usar em que situação? Quando eu tiver três lados e um ângulo. Três lados e um ângulo. Eu gosto de usar sempre a lei do cosseno em exercícios que pedem para encontrar ângulo de uma figura quando ele me dá os lados, tá ok? Então eu acho legal a lei do cosseno nesse aspecto, tá ok? Acho interessante. Então quer dizer que na lei do cosseno eu estou usando lá os três lados, é como se fosse um teorema de Pitágoras, mas ele tira o dobro dos dois últimos lados. Por quê? Eu vou fazer a demonstração rapidamente da lei do cosseno, tá? Então primeiramente, eu vou pegar aqui, ó, nesse triângulo ABC, eu vou apagar aqui o ângulo A, vou apagar aqui o ângulo C. Eu vou fazer essa demonstração para o ângulo B. Então eu vou demonstrar essa aqui do meio. É recíproco para o A e para o B. Não muda em nada, tá? Se eu pego aqui nesse triângulo e venho aqui no vértice A e faço uma altura, tá? Se eu faço essa altura perpendicular, então de B até C, eu vou chamar esse segmento de M. Então daqui até esse ponto é M. Desse ponto até C vai ser A menos M. Ah, Henrique, eu não posso usar aquelas fórmulas de relações métricas no triângulo retângulo? Não, não pode. Por que você não pode? Porque o ABC não era retângulo em A, tá? Então, como nós temos aqui, ó, dois triângulos retângulos, eu poderia aplicar Pitágoras nos dois, tá? Porque a ideia vai ser a seguinte, aplicar Pitágoras nos dois e tentar fazer alguma substituição para tirar das relações de Pitágoras o H e o M, tá ok? Então, para isso, vamos lá como é que vai ficar. Então, olha só. Estou fazendo a demonstração. Esse é o nosso resumo. Então, da onde que veio essa relaçãozinha aqui, galerinha? Ó, que é igual para todo mundo ali. É a mesma fórmula. Tá? Vou até fazer só de laranja. Ó. Então, aplicando Pitágoras. Hipotenusa, 2 catetos. Então, C quadrado é igual a H quadrado mais M ao quadrado. Pitágoras nesse triângulo. A hipotenusa é B e esses dois são catetos. Então, B quadrado igual a H quadrado mais o quadrado de A menos M. Ok? Nessa primeira, eu posso aqui escrever, ó, que o H, eu vou isolar o H quadrado, que o H quadrado é igual a C quadrado menos M ao quadrado. E vou aplicar essa fórmula aqui embaixo. Então eu vou substituir essa daqui, ó, aqui. Então B quadrado é igual a H quadrado, que é C quadrado menos M ao quadrado, quadrado da diferença de dois termos. Então vamos lá comigo, galera. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que o M ao quadrado, ó, vai embora. Então, por enquanto, nós temos que B quadrado é igual a A quadrado mais C quadrado menos 2AM, correto? Para a gente poder trocar esse M aqui, ó, que é o último que falta da troca, olha lá, é o último que falta da troca. Repare que nesse triângulo AB, sei lá, vamos chamar aqui de D, vai. O triângulo retângulo ABD, o ângulo agudo B está encostado ao M, que é o nosso cateto adjacente. A hipotenusa é o C. Então eu posso falar tranquilamente que cosseno do ângulo B é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem que é o meu M? O C dividindo, eu vou passar ele para lá multiplicando, olha lá, ó. Então, M é C cosseno de B. Então, eu venho aqui, ó, no finalzinho e troco o M por
C vezes cosseno de B. E tá aí a nossa fórmula. Resumindo, lei do cosseno. 3 lados e um ângulo. Não esqueça, ó, lei dos cossenos. Eu estou usando 3 lados e um ângulo ao mesmo tempo. Ok? Olha o detalhe. Então quer dizer que a lei do cosseno surgiu na junção de duas fórmulas. Ele pegou Pitágoras num triângulo e trigonometria no triângulo retângulo. Então ele juntou as duas e te deu a lei do cosseno. Só não esqueça de um detalhe. O lado aqui inicial, galera, ele é sempre oposto ao ângulo que você usa. Então qual é o lado que eu começo? Depende, qual que é o ângulo que eu tenho. Tá? Pode ser que nessa lei do cosseno você caia em equações do segundo grau. Pode acontecer. Tá? E depois aqui, galerinha, nós temos a lei do seno. A lei do seno, ela surgiu, inclusive, complete na sua apostila. Na sua apostila não colocou isso. A lei do seno surgiu com um triângulo inscrito numa circunferência. Inscrito, então quer dizer que os vértices do triângulo estão sobre a circunferência. Tá? Aí nós temos o centro do triângulo. O centro do triângulo não, o centro da circunferência, que nesse caso é o seu incentro, que a gente viu lá atrás. Incentro não, desculpa, circuncentro, aliás. Esse centro é o circuncentro, tá? Então ele é equidistante aos vértices. Então aqui nós temos o raio, 3 lados e os 3 ângulos do triângulo. Na lei do seno, você vai usar 2 lados, 2 ângulos, 2 lados, 2 ângulos. Olha a diferença, hein, galera? Então aqui eu uso 2 lados e 2 ângulos ao mesmo tempo. Tá? Então a lei do seno, percebeu-se uma proporção do lado está para seno do seu ângulo oposto. Então A está para seno de A, B está para seno de B e C está para seno de C. Que todas essas razões será sempre igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Então essa é a lei do seno. 1, 2, 3, 4. 4 frações com 3 igualdades. Você vai usar tudo ao mesmo tempo? Jamais. Você nunca vai usar tudo ao mesmo tempo. Você nunca usa tudo ao mesmo tempo. Tá? O que você vai fazer é, ou eu vou usar as duas primeiras, as duas do meio ou as duas últimas. Tá? Da onde que veio essa fórmula? Ok? Essa fórmula veio do seguinte, ó, deixa eu apagar aqui o raio da circunferência. Tá? Aí eu vou escolher um vértice qualquer para fazer essa demonstração, porque vai ser recíproco para todo mundo, tá bom? Se eu pego aqui o ponto A, ó, e faço o diâmetro dessa circunferência, tá? Então eu só fiz o diâmetro dela. Deixa eu apagar aqui o A, ó. Então tá passando ali pelo centro. Então se é o diâmetro, R de K, R de K. Ok? Só fiz isso. Eu vou pegar agora aquele diâmetro que a gente fez, tá certo? E vou ligar ele a um dos vértices do meu triângulo. Então eu poderia ligar aqui com o vértice B, ou eu poderia ligar ele com o vértice C. Tá certo? Tanto faz um, tanto faz o outro. Vamos ligar aqui com o vértice C. Vai, ó. Vou ligar aqui com o vértice C. Ok? Repare que formou um triângulo. A, vou chamar esse ponto aqui de D, e aqui C. De A até D é o diâmetro. Se é o diâmetro, então quer dizer que o triângulo ACD está inscrito numa semicircunferência. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ACD, ele é um ângulo reto, porque ele é metade do arco. Se o arco aqui é meia volta, é 180, lá é 90. Repare que esse ângulo B, ângulo inscrito, está apontando para o arco AC. E esse ângulo aqui também está apontando para o arco AC. Então quer dizer que são dois ângulos iguais. Deixa eu colocar o R da parte de baixo. Então repare que aqui é um triângulo retângulo, cujo ângulo B aponta para o meu lado B, que é o cateto oposto, e cuja hipotenusa é o nosso diâmetro. Então quer dizer que seno do ângulo B é igual a B dividido pela hipotenusa, que é o dobro do raio. Essa fração, se você quiser demonstrar, você demonstra para todos, com o ângulo C, com o ângulo A também. Se eu fizer aqui, ó, a multiplicação em cruz, fica que 2 raio, ou diâmetro, vezes seno de B, é igual a B.
E agora, o seno de B que está multiplicando, operação inversa, ou divide tudo por seno de B, passa para lá, dividindo. Ou seja, se eu fizesse com o ângulo C, eu chegaria que o dobro do raio é C sobre seno. Se eu fizesse com A, que o dobro do raio é igual a isso. Como o diâmetro ele é sempre o mesmo circunferência, por isso que a gente igualou. Então quer dizer que eu posso usar a lei do seno, tá ok? Tanto para encontrar lados, como também a gente utiliza para encontrar ângulos, tá certo? Então essa é a lei do cosseno e essa é a lei dos senos, ok? Antes de fazer exercício, vou apagar a lousa ali, vamos dar uma paradinha e vamos pensar agora o seguinte. Nesses ângulos todos, lembra que agora eu estou num triângulo qualquer. Então pode variar de 1 a 179 graus, tá ok? Desses de 1 a 79, 30, 45 e 60 você já sabe que é notável. E qual ângulos a mais a gente tem que também são notáveis, tá ok? Então vamos falar um pouquinho agora desses novos ângulos notáveis que a gente tem. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do ciclo trigonométrico. Não vou falar de todos os quadrantes, eu só vou focar aqui em 2 quadrantes. Primeiro quadrante, que vai de 0 grau a 90 graus, e o segundo quadrante, que vai de 90 a 180, tá? Lembrando que o nosso ciclo trigonométrico a gente vai ver na apostila 4. O livro 4 a gente vai falar de toda a trigonometria, tá? A gente vai falar do ciclo, redução ao primeiro quadrante, vai trabalhar com equação, inequação, função, adição, subtração de arcos, arco duplo, arco triplo. Então nós vamos falar de tudo no livro 4, ok? Lá a gente vai finalizar a nossa trigonometria. Isso aqui é só um pré-requisito que a gente usa um pouco nessa lei do seno e lei do cosseno, tá? Então é o seguinte, circunferência de raio 1, cujo centro da circunferência está na origem do plano cartesiano. Então nós temos eixo x e eixo y. Então essa circunferência, ela recebe o nome de ciclo trigonométrico, porque tem raio 1. Se eu for no sentido anti-horário, ângulos positivos, para baixo negativo. Mas o que eu quero falar para vocês desse ciclo trigonométrico, que é, na horizontal, a gente representa os valores do cosseno. Por quê? Um pensamento que você pode ter é, quando eu tenho aqui um ângulo nessa circunferência, se eu projetar esse ângulo na horizontal, esse segmento ele vai se tornar aqui, ó, o cateto adjacente. Se é uma circunferência de raio 1, o cateto adjacente vira o cosseno do ângulo. E na vertical, na projeção, ele vai virar quem? O cateto oposto. Então eu represento os valores do seno, tá? Então, no primeiro quadrante, olha só o que acontece no primeiro quadrante, que você consegue perceber isso naquela tabela trigonométrica das semanas anteriores. No primeiro quadrante, o cosseno vai de 0 a 90 graus, o ângulo. Só que o resultado do cosseno, ele vai diminuindo, porque ele vai se aproximando da origem, ó. Já o cosseno, que é a altura, o ângulo aumenta, olha a altura, ele vai subindo, tá? Então quer dizer que você consegue, por exemplo, ter umas noções. Se o seno ou o cosseno é maior, dá para você ter essa ideia, tá ok? A partir do ciclo trigonométrico, tá bom? Agora, o que acontece com o ângulo se eu faço o simétrico do ângulo x lá no segundo quadrante? Ou seja, eu vou pegar o seu suplementar, o que falta para 180, tá ok? Então vou colocar aqui, ó, 180 menos x. Ou se você quiser, eu poderia chamar esse ângulo de y. Aí eu colocaria que x mais y é igual a 180 graus. Isolando a variável y é igual a 180 menos x. Então quer dizer que aqui nós estamos trabalhando com 2 ângulos. Um agudo e um obtuso. E esses 2 ângulos, agudo e obtuso, são suplementares. Tá ok? Repare quando eu fiz a projeção dele. Tá ok? A altura do x, ó, é a mesma que a altura do seu suplementar. Então quer dizer que nós temos uma propriedade. Que seno de um ângulo, ele é equivalente, ele é igual ao seno do seu suplemento, do seu ângulo suplementar. Ou seja,
Seno de um ângulo no primeiro quadrante, ele tem o mesmo valor no segundo, desde que seja o seu suplementar. Exemplo, vou pegar aqui o laranja, olha só. Seno de, por exemplo, 150 graus, não vamos começar pelo primeiro quadrante, vai. Seno de 30. Qual é o suplementar de 30? O que falta para 180? Falta 150. Então quer dizer que seno de 30 é igual a seno de 150. Quem que é o seno de 30? É meio. Então quer dizer que seno de 150 também vale meio. E você vai ter que usar isso ao contrário. Outro exemplo. Seno de 150 já foi, né? 120. É notável? É. Por quê? 120, segundo quadrante. Qual é o suplementar de 120? O suplementar é 60. Quem que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então por isso que eles são iguais, tá? Já no caso do cosseno, então olha só. Se eu sei que o raio é 1, essa altura é a mesma, a hipotenusa é a mesma, então a medida do segmento é o mesmo. Só que o cosseno está onde? Ele está à esquerda. Então quer dizer que o cosseno no segundo quadrante, ele vai ter um valor o quê? Negativo. Tá? Então quer dizer que o cosseno de um ângulo e o seu suplementar têm sinais opostos. Tá ok? Então quer dizer que, vou até colocar assim, ó. Cosseno do suplementar é o oposto do primeiro quadrante. Tá? Ou seja, exemplo, vamos pegar ali, ó, cosseno de 120 graus, tá? Cosseno de 120 graus. 120 segundo quadrante. Opa, eu já sei que ele é negativo. 120, o que falta para 180? Falta 60. Quem que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 120 é menos meio, tá? Então, com essa ideia, galera, ó, com esses dois princípios aqui, saiba que aumentou na nossa tabela de ângulos notáveis os suplementares de 30, 150, o suplementar de 45, 135 e o suplementar de 60, que é o 120, que se torna a partir de agora ângulos notáveis. Tá? E com essa ideia também, galerinha, cosseno do suplementar ele é negativo. Por isso que na física, a força resultante que você usa aqui na regra do paralelogramo, ela é positiva. Porque você não usa o ângulo, você vai usar o ângulo agudo, mas tem que ter usado o ângulo suplementar. Ou seja, olha só, agora é uma explicação de física, galera. Tá? Mas depois a gente dá continuidade, tá bom? Quando você tem dois vetores, então aqui eu tenho dois vetores, vetor F1, vetor F2, eu tenho um ângulo entre eles. O exercício pede para você encontrar a força resultante. O que você faz? Regra do paralelogramo. Eu pego a força F1, projeto ela aqui em cima, ou pego a força F2 e projeto ela aqui do lado, certo? A força resultante, ela vai daqui até de lá. Então essa em vermelho é a força resultante. Observe que essa força resultante é a diagonal de um paralelogramo. Regra do paralelogramo. Isso aqui é alfa, aqui é o seu suplementar. É o que falta para 180. Se eu tenho dois lados e um ângulo, quero encontrar a força resultante, eu aplicaria a forma da lei do cosseno, que ficaria assim, ó. Força resultante ao quadrado é igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o ângulo entre F1 e F2. Ou seja, eu estou pegando aqui o triângulo, galera, ó, e esse triângulo. Então qual que é o ângulo entre eles? É esse. Então fica cosseno de 180 menos alfa. Olha o porquê que lá na fórmula em física é mais. Olha o que a gente vai fazer agora, quer ver? Então F1 ao quadrado, F2 ao quadrado, menos 2 vezes F1 vezes F2, e cosseno de 180 menos alfa, é igual a menos cosseno de alfa. Então você vem cá e troca por menos cosseno de alfa. Menos aqui com menos de cá, então a nossa força resultante ao quadrado
F1 mais F1 e F2 ao quadrado, mais 2F1 F2. E o cosseno de alfa. Então, por isso que na física você usa a soma. Tá? Então, esse é o detalhe. É esse o motivo que você usa a soma. Tá? E para a gente finalizar a nossa teoria, galerinha, usando também a ideia do círculo trigonométrico, tá? Usando também esse princípio, ok? Então vamos colocar aqui embaixo a relaçãozinha do cosseno. Então cosseno de 180 menos graus. Eu estou colocando aqui no cosseno ao contrário, é só para ver se fica mais nítido para você. Que o cosseno no segundo quadrante, ele vai ter um valor negativo, tá? Mas o detalhe aqui que eu quero com vocês, galerinha, é o seguinte. Eu já demonstrei uma fórmula de física, né, que ela vem realmente ali do cosseno, tá bom? Que agora é o seguinte, é a classificação do seu triângulo utilizando a lei do cosseno, tá? Então vamos pensar na seguinte classificação, olha só. Classificação de triângulos. Ou seja, eu quero saber se ele é obtuso, se ele é agudo, obtusângulo, aptângulo, alguma coisa assim, tá? Então suponhamos que eu tenho aqui um triângulo ABC normal, ABC, mas de tal forma, ok? Se eu quero classificar, suponhamos que o lado A é maior do que o B e que o lado A é maior do que o C, ok? Então suponhamos que está acontecendo isso. Suponhamos que esteja acontecendo isso, tá bom? Se eu aplico a lei do cosseno, então A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de A. Suponhamos que eu quero que você encontre o ângulo A. Então, se eu quero encontrar o ângulo, esse termo negativo, ele vem para cá positivo. Então, fica 2BC cosseno de A igual a B quadrado mais C quadrado. Olha o detalhe. Esse A quadrado positivo, ele vai para lá, negativo. 2BC, B e C são lados, então são positivos. Então isso daqui vai ser sempre positivo. Se eu passo ele dividindo, cosseno de A é igual B quadrado mais C quadrado menos A quadrado. O denominador vai ser sempre positivo. Já o numerador não. O numerador pode ser positivo ou negativo. É aí que a gente consegue classificar o seu triângulo, tá? Então a gente consegue classificar utilizando esta parte aqui apenas de cima. Ou seja, se nós tivermos B quadrado mais C quadrado menos A quadrado, se isso daqui for um número positivo, então quer dizer que o meu cosseno ele vai ser positivo. Se o cosseno é positivo, eu estou no primeiro quadrante. Então, se isso acontece, eu vou até colocar setinha, implica que o meu ângulo A está no primeiro quadrante. Ele vai estar de 0 a 90. Agora, se B quadrado mais C quadrado menos A quadrado for igual a 0, galera, aqui fica até mais simples, né? O A dá 90, porque ele é um triângulo retângulo, tá? Aonde que o cosseno é 0? 90. Seno de 90 é 1, tá? Agora, então essa aqui foi a nossa primeira relação, segunda, terceira e última propriedade aqui, galera. E se essa diferença aqui ao quadrado for negativa? Aonde que o cosseno, aqui, aonde que o cosseno é negativo? No segundo quadrante. Então implica que o meu ângulo A, ele vai estar no segundo quadrante. Então quer dizer que a gente pode classificar um triângulo sem conhecer o seu ângulo. Se eu te der os 3 lados do seu triângulo, você aplica a lei do cosseno. Na verdade você vai aplicar o quê? Apenas essa expressãozinha, tá? Mas não esqueça, para classificar eu estou considerando o lado A, aqui nessa teoria, o lado maior. Tá bom? Galera, agora é isso. Vamos para os exercícios aí. Tá ok?